Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Quem fala é o professor Robson Arruda de Araújo. Estou aqui na sala virtual hoje, no dia 25 de março de 2026, junto com os alunos da especialização em gestão na educação profissional e tecnológica. Esta é a segunda aula síncrona da disciplina da unidade temática, trabalho de conclusão de curso 2, certo? Então, desde já, parabenizo a presença de todos, agradeço a presença de todos, espero que todos tenham boa aula. Agora eu vou compartilhar minha tela para iniciar a apresentação e apresentar alguns conteúdos que nós vamos discutir logo mais. Pessoal, boa noite, novamente. Vocês já estão olhando aqui a tela. Agora vamos iniciar a segunda aula síncrona, que intitula-se Aspectos Teóricos e Metodológicos da Pesquisa Autobiográfica da Educação, e aqui está até entre parênteses, é uma segunda parte. Gostaria de lembrar para vocês que lá na disciplina de trabalho de conclusão de curso 1, nós já tínhamos discutido alguns aspectos teóricos e metodológicos, né? E eu gostaria de aproveitar para aprofundar algumas questões, trazer novas leituras, né, esclarecer algumas dúvidas, trazer exemplos de pesquisas que estão desenvolvendo esta metodologia no âmbito da educação e, quem sabe, inclusive, né, esclarecer alguns pontos que ainda vocês têm dúvidas sobre como desenvolver o trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, nesta aula, a gente vai discutir, vai ser uma aula um pouquinho mais teórica, metodológica, um pouquinho mais teórica, mas que a gente vai tocar em pontos sensíveis e importantes para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso de vocês. Como vocês já estão acostumados, no roteiro da nossa aula, essa aula vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou trazer alguns elementos, relembrar alguns elementos daquela nossa primeira aula, que eu gostaria de lembrar para vocês que está disponibilizado tanto no ambiente virtual quanto na minha página do YouTube, né? Que são importantes, né, de serem relembrados para a gente perceber o que é, né, o relatório de formação, o memorial de formação, como que construir esse TCC, como se dá a pesquisa autobiográfica da educação. Então, são esses os objetivos dessa primeira parte. O núcleo da aula, o centro da aula, é a discussão sobre o memorial em contexto de formação de professores. Aqui eu vou trazer 2 artigos que trazem experiências experiências semelhantes, inclusive, a que vocês estão vivenciando neste curso, nesse trabalho de conclusão de curso, né, que é o que os autores chamam de memorial de formação, que para vocês seria o relatório de formação, né? A gente está falando aqui do gênero textual, tá? E geralmente utilizado no contexto da formação de professores. Então, esses 2 estudos vão ampliar nossos horizontes teóricos e metodológicos também, né? E permitir que a gente compreenda um pouco melhor a importância desta metodologia, né, da pesquisa autobiográfica na educação. E, por último, de uma forma mais breve, de forma bem introdutória, eu acho que lá em TCC3 a gente vai ter uma aula mais específica voltada para esse tema. Eu vou trazer para vocês um exemplo de um relatório de formação já defendida em um desses 3 cursos que estão ocorrendo simultaneamente aqui, na verdade, em toda a rede, né? No caso do trabalho de conclusão de curso, do curso de especialização em docência na EPT, que já está no final, né? E aí eu vou trazer um trechozinho do trabalho dele, mostrar como, né, mostrar na prática algumas das questões que a gente veio discutindo ao longo de toda a aula, tá? Então, primeiramente, vou iniciar essa primeira parte, que é relembrando a parte 1. Eu já tinha trazido para vocês, na primeira aula, esse mapa conceitual, né, sobre como que é composto, como desenvolver o relatório de formação. Eu disse para vocês que esse relatório de formação, ele vai ser a imbricação, né, o relacionamento, o diálogo entre 2 eixos fundamentais na formação de vocês. De um lado, a experiência, tanto aquela experiência pregressa, pretérita,
quanto à experiência ao longo do curso, por isso se trata de um relatório de formação, e do outro, conhecimento, né? Vocês iniciam a pesquisa sobre uma determinada temática no âmbito da gestão da EPT, certo? Então, no âmbito aqui, né, no eixo da experiência, vocês vão utilizar, né, vocês vão analisar, fazer um relato, uma narrativa sobre a experiência de vocês no curso, e vocês também podem trazer experiências pretéritas, né? Coisas que fazem parte da sua história de vida e que contribuam, inclusive, para justificar ou para introduzir, né, o debate sobre a sua temática, né? Dentro dessa experiência do curso, vocês têm que atentar sobre essa questão das vivências nas unidades temáticas, né, as leituras, as reflexões, né, tanto dentro da unidade temática, quanto essas aprendizagens, essas leituras, essas reflexões que vocês vão desenvolvendo no paralelo ao curso. Do lado do conhecimento, vocês vão selecionar uma problemática, uma temática, uma questão norteadora, né, que vocês fizeram isso lá no âmbito da TCC1, do plano de formação, né, e vocês vão desenvolver leituras e investigações, né, e essa problemática, ela deve ter uma relação com sua vida, e essas leituras e investigações a respeito dessa problemática têm que ter uma relação com o curso de gestão da EPT, né, e a pesquisa, né, o desenvolvimento dessa pesquisa deve se dar no interior das unidades temáticas. Então, esta aqui é a ideia de como vocês vão construir o relatório de formação de vocês. Isso eu já tinha apresentado, né, no TCC1, na aula passada, na aula anterior, na primeira parte, né? E aqui está para vocês o que é o relatório de formação, né, que diz o seguinte: é uma pesquisa sobre uma temática problemática desenvolvida ao longo do curso. Será um relato da experiência, da sua trajetória ao longo do curso. Trata-se de um relato autobiográfico, por isso a importância de discutir os aspectos teóricos metodológicos da pesquisa autobiográfica na educação, que é o tema dessa aula, né? Então, esse relato biográfico, você elaborará uma narrativa do seu percurso formativo, avaliando sua experiência no curso e o conhecimento desenvolvido sobre a temática específica. Aqui eu coloco, sistematizo em texto aquilo que eu tinha explicado agora no mapa conceitual, tá? Então, aqui até eu coloco a importância do memorial e relembro, sempre que eu puder relembrar, a gente tem um problema aqui semântico desse conceito de memorial. O memorial, tal como nós estamos utilizando no curso, é como se fosse um diário de bordo, um caderno de registro, onde vocês vão registrando as experiências de vocês, tá? Mas vocês vão observar que boa parte da literatura utilizada para falar sobre metodologia de pesquisa autobiográfica na educação se utiliza de outro conceito memorial, que é o chamado memorial de formação, que é muito parecido com o que nós estamos chamando de relatório de formação. Isso eu já expliquei em outras oportunidades, e vou sempre que possível reforçar isso, porque esse é um dos problemas, né, que acaba criando alguma confusão, mas eu espero que todos vocês já tenham compreendido essa questão, tá? Então, esse memorial ele deve ser construído dentro das discussões teóricas, né, a partir das experiências pretéritas, da formação acadêmica e profissional, da investigação sobre essa problemática específica e diante das experiências das várias unidades temáticas do curso, né? Quando você desenvolver tudo isso daqui, for fazendo registro memorial, você vai ser capaz de desenvolver o relatório de formação. Inclusive, eu gostaria aqui de ressaltar que o trabalho que vocês estão realizando agora, essa primeira atividade, que é para vocês relatarem como vocês desenvolveram a sua pesquisa e vivenciaram o módulo 2 do curso de vocês, é já uma primeira etapa do TCC. Então, se vocês fazerem bem, né, esse levantamento que vocês estão fazendo agora, certamente isso vai ser bem utilizado lá no trabalho de conclusão de curso, tá? Bom, aqui eu trago um conceito que define, né, uma das principais pesquisadoras, né, que é a Passegui, neste campo da pesquisa autobiográfica da educação, né? Então, ela tem um texto chamado A Experiência em Formação, e ela diz o seguinte: a pesquisa autobiográfica ela pode ser entendida como estratégia de investigação qualitativa. Isso é uma metodologia que se insere dentro da investigação qualitativa.
aqui tem uma palavra importante, a partir das narrativas das histórias da vida dos grupos humanos, sua leitura de mundo, seus sentimentos, percepções e interações com o contexto social em que estão situados. No campo educacional, a pesquisa autobiográfica tem sido um instrumento de intervenção na prática, né? Então, além de ser uma estratégia de investigação qualitativa, ela também contribui na formação de professores, né? Inclusive, e agora com este curso, também na formação de gestores, não é isso? Conferindo-lhes a possibilidade de descrever e compreender o seu meio e os elementos de movimento, tá? Então, esse daqui é um conceito que a gente tinha trazido aqui para seguir lá na primeira aula, que permanece como muito importante. Ainda trazendo algumas leituras que eu reforcei, que eu apresentei na primeira aula, eu trago aqui, né, um texto da Inês Bragança, que ela tem uma citação, né, de um autor que é Prado, e ela define também, né, falando que o memorial de formação, novamente, memorial de formação, para vocês é o mesmo que relatório de formação, porque aqui está sendo compreendido como gênero textual, predominantemente narrativo, então vocês vão contar uma história, circunstanciado, então essa narrativa é sobre uma determinada circunstância, no caso de vocês, sobre a trajetória ao longo deste curso de especialização em gestão da EPT, e analítico, porque você vai analisar, você vai narrar uma determinada trajetória, e nesta narrativa você também vai apresentar elementos analíticos, que trata do processo de formação num determinado período. Esse texto ele combina elemento de texto narrativo com elemento de texto expositivo. No memorial de formação, o autor é ao mesmo tempo escritor, narrador e personagem. O texto encadeia acontecimentos relacionados à experiência de formação, à prática profissional e também à vida, certo? Aqui é importante. Experiências de formação, a prática profissional, e isso é muito relevante, sobretudo vocês, que já são graduados, em grande maioria, já estão desenvolvendo as atividades profissionais, seja dentro ou fora da EPT, então isso tem que ser trazido também. Então, elementos da própria vida que podem ser utilizados também nesta abordagem, tá? E aqui, uma questão fundamental, aqui eu vou trazer novamente, porque eu gosto bastante da metáfora utilizada aqui, do Bose, tá? E a questão é o que é aqui de importante na minha vida, né? Então, é impossível, uma narrativa, ela se caracteriza por ela ser seletiva, ou seja, você não vai escrever sobre tudo da sua vida, você vai escrever sobre um aspecto relevante da sua vida, certo? E de como ela é circunstanciada, como eu falei há pouco, diante de uma circunstância específica. Então, essa história de vida, aqui, sobretudo, relacionada ao contexto de formação de vocês ao longo do curso, né, vai ser exatamente o objeto desta narrativa. Por isso que aqui eu gosto bastante disso aqui, ó. Reafirma ainda que o memorial de formação não tem o objetivo de contar exaustivamente cada momento da vida, você não vai contar sobre tudo. E sim, aceitando o convite de Bose, tratar a lembrança como um diamante bruto que precisa ser lapidado. Vocês vão selecionar quais os eventos, quais as experiências, quais os aprendizados são mais relevantes para você tratar da sua história. E isso é junto ao trabalho reflexivo, que não consegue o retorno ao passado como a mera repetição dos fatos. Então, você não vai repetir os fatos, você vai refletir sobre esses fatos, vai reinventar, inclusive, esses fatos. Mas, sobretudo, como uma reaparição. Esse aqui já é um texto de Oliveira, tanto Prado como Oliveira, e são citações que contém nesse texto aqui de Bragança, 2003, tá? Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês esses textos, aqui era só mais para relembrar como que a gente desenvolveu aquela primeira aula e alguns elementos importantes, teóricos que a gente trouxe. Agora, o que me interessa agora, nesta aula, é discutir como que essa pesquisa autobiográfica na educação está sendo desenvolvida no contexto de formação de professores, né? E aí, a partir de 2 artigos, que eu, inclusive, coloquei estes artigos no material complementar, né, para quem quiser se interessar e tiver interesse em aprofundar um pouco mais sobre o que é o memorial de formação, assim como os outros artigos que eu já citei também, estão no material complementar lá da aula do TCC1, né? Eu trouxe aqui esses 2 artigos, né? O primeiro artigo é o de Maria Helena Mena Barreto, Abraão, é um artigo de 2011,
né? E ele titula Memoriais de Formação, a ressignificação das imagens, lembranças, recordações, referências para a pedagoga e formação, tá? E o segundo artigo é o artigo de Adriano Terezinha Sartori, né? O Memorial de Formação e a Graduação de Futuros Professores. Eu falei, ambos os artigos eles tratam justamente da importância desses memoriais de formação no contexto da formação de professores. É óbvio que isso daqui vocês podem redimensionar esse debate para o contexto, né, de formação de gestores, que é o caso aqui do curso de vocês. Lá no material complementar ainda há um vídeo, né, com um debate promovido com um núcleo de extensão da UF, da Universidade Federal Fluminense, que traz dois pesquisadores falando justamente sobre a importância dos memoriais de formação das licenciaturas, em especial na licenciatura em Ciências Sociais. Eu convido a vocês, quem tiver interesse, a assistir esse vídeo, porque traz dois pesquisadores que trazem muitos pontos interessantes, tá? Então, a gente vai comentar esses dois textos, eu vou mostrar como se desenvolveram essas pesquisas, aí a gente vai desenvolvendo alguma coisa. Então, vamos falar agora primeiro do texto da Abraão, né, da Maria Abraão, né, que foi produzido em 2001. E esse texto, ela é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ela participou, na época da publicação do artigo, de um seminário de investigação e formação, né? Esse seminário funciona desde 2007 e ela faz uma análise desse seminário, né, a partir da análise de 20 memoriais de formação em 2010, né? E ela, inclusive, pontua que boa parte dos alunos que escreveram esses memoriais analisados possui vivência na docência, já existe algum contato com sua trajetória profissional, mas ainda não são graduados, né? Então, esse contexto de utilização do memorial de informação, entendido aqui memorial enquanto gênero textual, semelhante ao que vocês vão tratar como relatório de informação, é dentro da própria formação dos alunos, né, no curso de pedagogia da PUC do Rio Grande do Sul, né? E o objetivo dessa a pesquisa dela, ela se insere dentro do âmbito da investigação-formação, que visa a reconstrução do sentido do trabalho de professores enquanto profissionais, reflexivos, críticos, formadores da sua prática docente. Então, aqui, a ideia é trazer o memorial formação como um elemento central da formação do futuro professor ou professora, todas são professoras, as alunas que estudam, né, por isso, inclusive, ela coloca a pedagoga em formação, tá? E aqui ela traz um interessante debate, né, a partir de um arcabouço teórico de dois autores, né, um mais comum na leitura brasileira, na literatura brasileira sobre a autobiografia na educação, que é o Josso, né, que é um tema Recordações e Referências, e outro, que é um importante intelectual, Gaston Bachelard, que é o tema das imagens e lembranças. Ela, inclusive, diz que esses dois conceitos são bastante análogos e por isso que ela utiliza de forma assim relacional, sem fazer muita diferenciação, né? Inclusive aqui no título, certo? O que significa imagens, lembranças e recordações referências, né? Segundo Bachelard, as imagens, lembranças, que são, digamos, a matéria, né, o objeto principal da pesquisa autobiográfica, são verdadeiras forças subjetivas profundas, advindas de percepções individuais e também coletivas, vividas, guardadas e ressignificadas em suas múltiplas facetas, tá? Então, são essas imagens e lembranças que vão ser desenvolvidas, trabalhadas, né, e ressignificadas ao longo da construção dos memoriais de informação. Já o conceito de recordações e referências, discutido por Josso, né, ele fala que são intimações do presente que atualizam as percepções passadas através da rememoração, capaz de ser ressignificada, de ressignificar o vivido na narrativa. Então, essa recordação, referência, ela nunca é uma ressurreição do passado. Você nunca acessa o passado enquanto tal. Geralmente, você vai atrás de alguma recordação, surge esta recordação a partir de alguma demanda emergente do presente, algum tipo de problemática, alguma questão
que surge no seu presente, e a partir dessa questão você começa a relembrar o passado. Tá? Então, tanto essas imagens, lembranças, quanto as recordações e referências são fundamentais, né, para a construção, né, das pesquisas autobiográficas da educação, porque a gente está tratando aqui, isso é um debate que, inclusive, a autora traz no texto, importante. Este não é um pesquisa, não é um tipo de pesquisa tradicional, de vertente cartesiana, racional, porque ela não trabalha apenas com a ideia de separação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O sujeito do conhecimento, ele se desdobra em torno de si mesmo e torna-se, inclusive, um objeto. Então, o sujeito e o objeto não tem uma separação, né? E o grande material de trabalho da pesquisa autobiográfica são as emoções, são os sentimentos, são as experiências, são as memórias, ou, nas palavras da autora, as lembranças e as recordações. Tá? Então, aqui, né, ela ainda avança um pouquinho mais no debate teórico, ela vai com um autor que, particularmente, eu gosto bastante, acabei utilizando em alguns trabalhos que eu já fiz sobre memória, que é o Riquet, e o Riquet lembra que a nossa realidade é uma realidade tridimensional, né? As dimensões do presente, do passado e do futuro não ocorrem de forma linear, né, progressiva. Presente, passado e futuro se imbricam, se relacionam a todo momento. Isso nos indica que a construção da narrativa desse professor de informação sobre sua trajetória é uma construção narrativa que pode, inclusive, não ser linear. Não necessariamente você deve construir uma narrativa começando do passado, indo para o presente, depois passando para o futuro. Esses elementos, eles podem ser construídos de forma mais criativa, menos linear, porque se trata justamente de uma narrativa e a todo momento, presente, passado e futuro, se relacionam. Por isso, dessa importância de perceber a chamada realidade tridimensional teorizada por Paul Ricoeur. Aqui também trazemos, e a autora traz, que a narrativa autobiográfica ela carrega 3 dimensões. Primeiro, é o próprio fenômeno, né? Narrar em si, escrever uma narrativa sobre si, é em si uma prática. Essa própria prática ela pode ser uma metodologia de investigação, como a gente já viu lá no texto da Passegui, ou seja, a gente pode investigar uma trajetória a partir dessa narrativa e desse conjunto de rememoração, e também ele pode se tornar um processo de formação, de aprendizado. Então, a gente narra, a gente investiga sobre essa narração e sobre essas lembranças, e no processo de narrativa, de investigação sobre essa lembrança, a gente também ressignifica e aprende a nossa própria formação. Tá? Aqui eu trago uma coisa que está presente em grande parte dos autores que tratam com essa temática, que fala que, né, narrar sobre si é ressignificar a própria vida, é aprender mais sobre a sua própria vida. E isso é muito importante. Né? E o conceito de narrativa envolve construir uma trama, né? E é isso a complexidade, né, de escrever esse tipo de gênero textual, memorial de informação, no caso de vocês, o relatório de informação. Porque construir uma trama significa selecionar fatos e urdir esses fatos, né? Elencar personagens, desenvolver situações, problemas, narrar a sequência de acontecimentos e, sobretudo, relacionar contexto sociopolítico, cultural, tempo e espaço, porque mesmo você falando sobre você, você tem que considerar que você, enquanto indivíduo, faz parte de um contexto maior, e esse contexto maior ele deve estar presente, inclusive, nesta narrativa e também na reflexão que você vai desenvolver. Tá? Aqui eu chego para vocês, nessa última tela do primeiro artigo, que é justamente quais foram, aqui a metodologia do seminário de investigação, que foi desenvolvida lá na PUC do Rio Grande do Sul, como que ela desenvolve e como que ela faz a análise disso. Daqui a pouco eu falo sobre os resultados das pesquisas. Né? Então, ela fala que há uma metodologia no seminário de investigação. A primeira fase é a da elaboração da narrativa, na qual as alunas são convidadas a desenvolver essas narrativas sobre sua trajetória de vida, né?
tanto pretérito ao curso, quanto em relação ao curso. Inclusive, uma das temáticas aqui é justamente como que foi feita a escolha profissional para o curso de pedagogia, então elas vão desenvolver essa elaboração das narrativas. Depois, numa segunda fase, tem um trabalho coletivo com as narrativas, onde vai ser compartilhado, inclusive lidas em voz alta, essas narrativas, né? E esse é um momento interessante, não apenas de compartilhamento dessas narrativas, mas também de aprendizado coletivo. Depois, uma terceira fase, que é de compreensão e interpretação das suas narrativas e das narrativas dos outros, onde esses trabalhos eles vão ser discutidos e cada um dos alunos vão ser convidados a reescreverem suas narrativas, a melhorarem suas tramas. E, por último, a fase de balanço dos formadores e dos participantes, onde eles vão fazer uma autocrítica e fazer, inclusive, reavaliar a metodologia utilizada. É dessa forma que se desenvolveu. Quando a autora foi analisar aqueles 20 memoriais de formação de 2010, ela percebeu que tem dois conjuntos de recordações e referências, né, que vão estar presentes mais ou menos todos os textos. O primeiro conjunto é justamente a lembrança da infância, da adolescência, né, e o segundo conjunto é a questão das escolhas profissionais. E aqui, justamente, a gente chega nos resultados, nas análises da narrativa, o que a autora, quais são as conclusões que até a autora chega. Primeiro, ela percebe que em toda narrativa aparece uma personagem fundamental, que é a da primeira professora. Lembrando que aqui a gente está falando de alunos que são formados, alunas que estão se formando em pedagogia. Então, além de ser muito importante a presença da própria professora em todos nós, né? Mas tem um significado especial justamente para aquelas pessoas que estão escolhendo seguir esse mesmo caminho, né? Uma vez que a licenciatura em pedagogia, uma das áreas de atuação é justamente, né, a do ensino infantil, ensino fundamental 1. Então, todas as narrativas falam sobre as professoras, falam em detalhes, né? Com nome, idade, como que era aquela experiência com as professoras, tá? Alguns textos, inclusive, falam sobre as relações com alguns familiares que estiveram, por exemplo, na docência. Alguns textos apresentam nessas lembranças, né, o conceito aqui de recordações e referências. Ela traz essas recordações e referências de brincadeiras de infância, de sala de aula, de professoras. Alguns dizem, inclusive, que a questão do cuidado, o ato de cuidar de irmãos também despertou esse interesse em ser professor, né? De maneira geral, né, você tem uma visão positiva, otimista e até mesmo ingênua sobre a profissão, né? Se vê o futuro sem contradições, inclusive, daqui a algo que a autora diz que é importante ser trabalhado na hora de fazer exatamente aqueles balanços, aquela análise crítica, porque a gente sabe que a vivência de professor não é uma vivência uma vivência ausente de conflitos, de contradições, né? Então, a autora chega à conclusão que os memoriais de formações permitem. Uma coisa importante, universalizar a experiência da trajetória formativa. O que significa esse universalizar? É justamente perceber a importância, né, da sua própria experiência e da sua própria trajetória formativa, não apenas para si, mas para todos, né? É perceptível que esse tipo de atividade corrobora para a construção da identidade docente, mas ela também faz um alerta que é necessário fazer uma reflexão crítica, né, menos ingênua sobre a carreira docente, tá? Uma vez que boa parte do tom do discurso, da trama, tem a ver com essa ingenuidade, até porque ainda essas pessoas, apesar de já ter alguma experiência na docência, elas são em formação. Geralmente, essa experiência que eles têm é no estágio, tá? E aí é necessário você fazer, né? Quem já foi professor de ensino superior sabe, né? E trabalhou na formação de professores sabe que é sempre importante manter o equilíbrio entre a esperança, né? A necessidade de carregar um certo otimismo, né? Em relação um discurso otimista em relação à importância da formação docente, mas também fazer uma crítica, né? Sem cair no pessimismo das dificuldades encontradas. Então, esse equilíbrio é muito difícil, né? Porque envolve, inclusive, alguns tipos de ansiedade, alguns tipos de preconceito que nós, professores, enfrentamos. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro texto, espero que a gente tenha sido importante para vocês. Aí, agora, a gente entra no segundo texto, né? Que é o texto da Adriana Sartori,
né? Ela já traz uma outra metodologia. Primeiro que esse texto é uma síntese da tese dela, de linguística aplicada, certo? Essa tese é facilmente encontrada, foi uma tese desenvolvida na Universidade de Campinas em 2008. Então, esse trecho traz alguns dos resultados da pesquisa. Ela faz uma análise de 40 memoriais de formação de um programa que o Departamento de Educação lá da Unicamp tem, em parceria, se eu não me engano, com o município, que o Programa Especial para a Formação de Professores, o PROESP, né? Em algum momento, houve a necessidade de alguns professores que só tinham o normal médio fazer uma complementação pedagógica para poderem continuar lecionando. E a Unicamp desenvolveu um curso dessa complementação pedagógica, né? Então, se trata aqui de profissionais, de professores em exercício. Isso aqui é muito importante, talvez é uma das principais diferenças em relação ao texto anterior, né? Ou seja, e tem, inclusive, uma relação com o que vocês estão dizendo, com vocês mesmos, né? Porque se trata, vocês, e esse é o curso de especialização, se tratam de profissionais que estão estudando, né? Que relacionam trabalho e educação. Então, o elemento do trabalho é fundamental aqui, né? Então, ela analisou 20 memoriais de 2005 e 20 memoriais de 2006, né? E ela trabalhou com a seguinte questão norteadora: qual o potencial do gênero, né? O gênero, no caso aqui, é o memorial de formação, em estudo na formação de professores. E lembrando que a tese dela é na linguística aplicada, e aqui ela traz, inclusive, algumas metodologias com resultados interessantes, né? A teoria utilizada no âmbito da linguística que ela trabalha é a teoria bakhtiniana, no caso, a roda de Bakhtin, que são autores que trabalharam a partir da obra de Bakhtin, né? E ela faz uma análise a partir de 3 elementos da estrutura narrativa que está dentro dessa teoria bakhtiniana, né? Ela faz uma análise desses textos, da forma composicional, né? Que é como o autor compõe os diferentes elementos do texto, né? Ou seja, vincula-se ao projeto, à organização textual do próprio autor, né? Um elemento importante, que vocês, inclusive, vão sentir isso na hora de fazer o relatório de formação em TCC3, é em que momento, como que vocês vão compor, relacionar a história de vida de vocês, o percurso formativo de vocês, com o debate teórico acumulado ao longo do curso. Então, esse daqui é um ponto importante. O outro é a questão do estilo, a forma narrativa, os elementos textuais, né, discursivos, e, por fim, a questão das escolhas temáticas, que sempre há um resultado. Então, ela analisa esses 40 memoriais a partir desses 3 elementos aqui, tá? Então, ela traz uma citação aqui interessante, né, que tem a ver com relação, uma coisa importante, eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque tem a ver com essa relação de um memorial de formação para professores, não apenas em formação, mas que já estão em exercício profissional, que eu acho, no caso de vocês, né, como gestores ou futuros gestores, né? Então, ele traz aqui um conceito, um trecho de Prado e Solingo, que fala o seguinte: quando os autores são profissionais, aqui os autores dos memoriais de formação, já em exercício, a questão principal é tratar articuladamente da formação e da prática profissional, certo? Da formação ao longo do curso e daquilo que vocês vivenciam nos seus dias a dias, tá? Porque, neste caso, quem está escrevendo o texto é um sujeito que, ao mesmo tempo, trabalha e está em processo de formação. Por isso que eu queria trazer para vocês esse elemento. Isso possibilita a emergência de um conjunto de conhecimentos advindo da ação, da própria prática, né? Por isso que essa teoria e prática, com esse tipo de atividade, dessa metodologia que este curso da gente tem apresentado, ele tenta quebrar a dualidade entre teoria e prática. De um conjunto de conhecimentos advindo da formação e a interrelação de ambos, da prática e da formação. Qualquer que seja o formato, mais livre ou circunscrito, o essencial é relatar o que do trabalho de formação interferiu em alguma maneira na atuação profissional e o que da experiência profissional colocou elementos ou interferiu no trabalho de formação. Ou seja, como que trazendo aqui para o curso de vocês, como que essa formação deste curso de vocês contribuiu na sua prática profissional e o que vocês trouxeram da sua prática profissional para esta formação. Essa interrelação, né,
que a gente espera no relatório de formação de vocês, né? Então, assim, trata-se de um texto reflexível, de crítica e de autocrítica. Então, aqui, ele traz, ela, Adriana e Terezinha Sartori, traz algumas questões importantes, tem um elemento que eu queria frisar. Primeiro, a forma composicional, né? Ela percebe, inclusive, algumas diferenças na composição dos textos ali em 2005 e 2006, né? Enquanto em 2005 houveram várias formas de composição de texto, então não tinha um formato muito bem adequado, né? Mas havia um foco nos momentos de vida pessoal fora da academia, sobretudo na primeira infância, como eu vou mostrar para vocês. Já nos memoriais de 2006, o desenho da página é mais homogêneo, maior presença da vida acadêmica. Isso certamente se deve porque entre 2005 e 2006 se estruturou, digamos, um layout mais definido de quais são os elementos do texto do memorial de formação. Uma coisa importante, eu tinha esquecido. Essas professoras que fizeram esse curso de formação, elas fizeram o memorial de formação como um TCC, né? Como um trabalho de conclusão de curso, tá? Que é algo que vocês também estão fazendo aqui e vão fazer em termos de relatório de formação. Bom, o estilo, aqui temos alguma questão. Quando aparece muito mais presente no 2005, que ele já falava de elementos mais anteriores da vida acadêmica, fora da vida profissional, aparece muita narrativa da infância e da adolescência. Aqui aparece a palavra eu, o eu da autoria do autor, né? Aparece quando se fala muito da questão ali da adolescência, da infância. Já nos memoriais de 2006, que são memoriais mais homogêneos, tem uma presença maior da vida acadêmica, ao invés do termo eu, o que aparece é o termo nós. Aqui ela traz alguma reflexão, né? Por quê? E aqui até uma questão para a gente colocar que não fica completamente solucionada no texto. Por que quando a gente fala da nossa vida pessoal, sobretudo da primeira infância e da nossa adolescência, a gente nos trata como eu, faz essa narrativa mais apaixonada, mais íntima, e quando a gente vai falar sobre a nossa vida acadêmica, a gente trata de forma mais objetiva, certo? Será que não é possível, no tratamento da narrativa, da nossa trajetória acadêmica, a gente poder trazer esse eu para o discurso? E um outro termo que ela, dentro dessa questão do estilo, ela traz é a questão do dever relacionado à prática profissional, tá? Bom, sobre o tema, como já tinha dito, a infância, a adolescência, o casamento, a vida profissional e a formação acadêmica são os temas que mais aparecem, né? A prioridade, quando você vai falar sobre a sua trajetória, é a experiência vivida no tempo escolar, sobretudo nos relatórios nos memoriais de 2005, né? E aqui tem uma curiosidade que ela traz. Há pouca narrativa sobre o fazer pedagógico. Lembre-se, são professores, gente que está na atuação. E eles poucos falam sobre o fazer pedagógico, é uma outra questão que é lançada. Por que este silêncio? Porque essas professoras se sentem muito à vontade para falar sobre a sua vida pessoal até o momento do seu exercício profissional. E por quê? Até mesmo na formação acadêmica. Mas por que quando for falar da sua profissão, eles não desenvolvem tanto essa narrativa, né? Então, até se fala lá do início da profissão, das primeiras aulas, né, de algumas experiências traumáticas, né? Mas há poucas narrativas de sucesso na vida profissional, ou pelo menos há poucas, não sei se experiências, mas pelo menos poucas narrativas, né? Então, uma crítica que ela faz, depois dessa análise desses vários memoriais, e essa crítica eu queria trazer aqui para vocês, porque eu acho que é uma coisa pertinente para vocês pensarem, quando vocês forem desenvolver o TCC de vocês, né, é que a ideia de ressignificar a sua vida através da narrativa, ela não pode ser apenas uma ressignificação do passado. Ou seja, eu acabei de dizer que ela se sentiu muito mais à vontade de falar sobre si quando era alguma coisa longínqua. Mas quando chegava no presente, ou havia um silêncio, não falava sobre as atividades da vida profissional no presente, ou quando falava era sempre sobre o signo da derrota e do fracasso, né? Então é necessário que a narrativa atinja tanto as experiências passadas quanto as experiências presentes. Então, e é importante, inclusive, que esse eu ele apareça em relação a essas duas temporalidades, tá bom? Até por aquilo que eu tinha trazido há pouco, vou até voltar aqui para vocês, do texto só um perdão aqui,
tá? Da ideia da realidade tridimensional. É importante que o eu apresente, tenha na narrativa apareça aquilo que você vivenciou, seus dilemas no presente e também as suas expectativas de futuro de forma imbricada. Ok? Então, pessoal, agora eu vou passar para o momento final da aula, que a gente já está encaminhando para o final. Eu queria trazer aqui para vocês um trecho pequeno. Na sexta-feira, agora esse texto está quentinho, ele não é publicado ainda, certo? Porque ainda está para ser entregue a versão final. Mas na sexta-feira eu participei de uma banca de avaliação da defesa do TCC do aluno Luiz Eduardo da Seja Gonçalves Vieira, certo? Que ele apresentou, né, o trabalho Desafios e Limites do Fazer Pedagógico da Educação Profissional Tecnológica, na unidade pedagógica, quando você não está no ensino médio integrado à técnica. Esse TCC, ele tem todos os padrões que vocês vão desenvolver, embora a temática do curso dele seja de docência na EPT e de vocês é de gestão na EPT. Vocês já sabem, este outro curso já abriu 6 meses antes, por isso que ele já está em conclusão. E quando eu li esse trabalho, que é um trabalho de excelência, né, uma primeira pergunta que eu fiz para o aluno é se eu podia trazer justamente para a aula, que eu gostaria de mostrar para vocês como que há essa presença do eu e como que relacionar este eu que narra a algum objeto, a alguma avaliação analítica mais científica, tá? Então, eu acho que, inclusive, o texto de introdução do autor, do Luiz Eduardo, é um texto exemplar, e por isso que eu queria trazer para vocês terem a visualização daquilo que eu estou falando, né? E de como que no ato de escrever a gente pode construir. Eu deixo vocês tranquilos, porque lá em TCC3, certamente a gente vai trazer mais exemplos de trabalho de conclusão de curso, como essa especialização em docência da EPT já concluiu, a gente pode trazer mais outros exemplos, tá? Mas aqui eu queria trazer para vocês um trechozinho dos 2 primeiros parágrafos, né, dessa introdução, porque aqui já tem elementos que trazem esses elementos que eu estou falando aqui, que a gente está discutindo teórico-metodologicamente, sobre a pesquisa autobiográfica na educação, tá? Então, notem que no primeiro parágrafo ele já começa com sua própria trajetória e ele vai chegando no tema que ele selecionou, né? E vejam só como ele vai tratando a sua vida, né, como um ponto de partida para discutir a temática que ele vai perceber ao longo do TCC dele. Então, ele fala o seguinte: minha trajetória pessoal e profissional é feita de encontros, descobertas, inquietações que me conduziram de forma gradual ao campo da educação profissional e tecnológica, né? Então, vejo que um trabalho autobiográfico também é um tipo de literatura, uma narrativa requer, inclusive, algum tipo de sofisticação, né? Então, ele já traz esses elementos em conta, das descobertas, das inquietações. Embora aí ele traz aqui um pouquinho do percurso dele. Embora tenha iniciado minha formação acadêmica no direito, concluindo a graduação e uma pós-graduação em direito público, foi no chão da escola técnica que encontrei a pulsação da minha vida profissional. Ele teve uma formação, mas a experiência na escola pública permitiu ele se redirecionar. O ingresso na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, em 2021 e 2023, e a oportunidade de acompanhar a implantação da primeira escola técnica estadual do Sertão de São Francisco, a Escola Técnica Professora Maria Amélia de Freitas, que é uma escola referência lá em Cabarubó, marcaram o início da minha trajetória que me arrebatou para a educação. Ali, diante da organização pedagógica, porque ele ajudou a organizar, a estruturar administrativamente, a organizar essa escola que estava sendo inaugurada naquele período lá em Cabarubó, né? Ele descobriu que a EPT não seria apenas um campo de atuação profissional, mas um verdadeiro horizonte de vida. Então, aqui ele narra a trajetória acadêmica dele, entra na trajetória pessoal e fala justamente com o encontro com a educação e com a educação profissional e tecnológica. Neste percurso, e aqui ele apresenta, já que ele fez essa trajetória, ele apresenta a questão central. Uma questão central passou a me inquietar de forma recorrente. A ausência de formação inicial pedagógica de professores bacharéis não licenciados compromete a qualidade da formação técnica oferecida aos estudantes de ensino integrado técnico.
Essa aqui, gente, é uma temática muito importante lá para o debate de docência, porque vocês sabem que nas escolas profissionalizantes você tem tanto aqueles professores que são licenciados, que têm uma formação pedagógica das áreas gerais, das áreas comuns, mas também tem os professores das áreas técnicas, né? Bacharéis, tecnólogos, que apresentam, que têm essa formação técnica, essa expertise técnica, mas não tem uma formação pedagógica. E aqui é exatamente a temática principal, e aí depois ele vai falando um pouquinho mais sobre a problemática dele, tá? Então, veja, aqui eu organizei, né? Ele traz, né, primeiro, a trajetória e a descoberta da EPT, né? Ele fala sobre o início do direito, né? Essa paixão que ele encontra na escola técnica, a experiência do trabalho nessa secretaria de implantação da ETE em Cabrobó, né? E como essa EPT remodelou, reestabeleceu um outro horizonte de vida profissional, né? Aí depois ele traz justamente essa inquietação, né, que é a questão da formação dos bacharéis, que inclusive ele é um bacharel, né, que é a ausência da formação pedagógica em docentes, em bacharéis, né? E aqui, até aqui são questões que ele vai desdobrando, né? Será que ele tem um domínio de conteúdo técnico, mas eles têm necessidade de saberes pedagógicos e isso ele conseguiu visualizar na prática. Tá, pessoal? Então, essa aqui é um exemplo, eu queria ter trazido aqui para vocês. A aula ela já está chegando nos 50 minutos prometido para vocês, né? Aqui eu trago para vocês todas as referências dos textos citados aqui, tá? Ainda não coloquei a referência do autor, porque eu pedi permissão para ele, está quentinho, menos de uma semana, ainda vai ser publicado, tá? E aqui, lembrando que esse slide vai estar disponibilizado lá no ambiente virtual. E, claro, eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que essa aula tenha sido reveladora e tenha permitido vocês compreenderem um pouco melhor, né, a importância e a metodologia da pesquisa autobiográfica na educação. Ok? Agora eu vou descompartilhar minha tela para que a gente possa ter aquele momento do diálogo que eu prometi, tá? Eu agora vou abrir aqui o microfone. A gente tem aí 10, 15 minutos, tá, pessoal? Reservado a isso. Como vocês sabem, eu vou... primeiro a gente vai ler o chat, né, com a ajuda dos meus queridas colegas tutores, para me contribuir. Depois disso, eu permito que vocês façam as questões e a gente possa ir discutindo. Podem ser questões relativas a essa aula, né, algum debate que tenha sido suscitado, mas também pode ser questões relativas ao exercício, à atividade avaliativa da semana, ok? Colegas, tutores, tem alguma questão que apareceu no chat? Oi, professor, boa noite. Me ouve? O Wagner, ele está perguntando, nessa atividade, vamos responder as perguntas que elaboramos no TCC1, de acordo com as disciplinas cursadas até o momento? Portanto, os textos discutidos que não versam sobre a minha temática não será obrigatória a sua inclusão no memorial? Tá, deixa eu ver se eu compreendi. Deixa eu ver se compreendi. Me ajuda aqui, tá, Cátia? A pergunta é se todos os textos de todas as disciplinas devem estar incorporados no memorial, lá no relatório de formação do TCC. Será que é essa a pergunta? Não sei. Wagner, se você quiser abrir seu microfone, assim, pelo que eu entendi, o Wagner está entendendo que essa aula de hoje daria uma nova atividade. Esse foi o meu entendimento. Não, a aula de hoje... Só que essa aula de hoje é complemento da atividade 1, né? Desse nosso módulo de TCC2. Perfeito. Então, a aula de hoje, ela é porque eu não acredito que é possível a gente desenvolver um trabalho como um relatório de formação, um memorial de formação, nessa pesquisa autobiográfica, sem que vocês compreendam, teórico-metodológico, o que ela é e como desenvolve ela. Então, eu já tinha trazido essa aula, a parte 1, lá no TCC1, mas eu achei muito importante trazer agora também, ampliando um pouquinho mais o horizonte. Mas essa aula de hoje, ela não tem relação direta com a primeira nem a segunda atividade, né? E como hoje a gente está na metade desse caminho,
Então, para mim, foi bem interessante. É mais uma ampliação de horizonte do que ter uma relação direta com as atividades, tá bom? Acho que é por aqui, né, Cátia? Sim, é isso mesmo. O Tem outra questão? Peraí. O aluno Velme, ele levantou a mão. Tá, enquanto você vai dando olhada aí, o Elmo, pode falar aqui. Oi, professor, boa noite, colegas, tudo bem? É, Professor, eu tenho duas perguntas, na verdade, assim, uma mais geral, eu fiquei com um pouco de dúvida, a atividade está bem descrita lá, mas eu fiquei com dificuldade de visualizar de forma prática o que exatamente eu preciso construir. Vou colocar o que eu entendi, aí, por favor, me corrija se não é exatamente isso. Mas, olhando lá, eu entendi que eu tenho que retomar as atividades que foram construídas na disciplina do TCC1 e começar a fazer esse relato pessoal, né, da minha experiência, da minha reflexão, junto com o que eu tinha pensado ali de temática para o TCC. É isso? E aí eu vou construir um texto sobre isso, fazendo essa relação? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Elmo, que certamente é a dúvida de muitos, né? Embora eu tenha tentado explicar isso na primeira aula, mas a gente só vai tendo mais as dúvidas, tal, os impasses, quando a gente está fazendo a atividade, tá bom? Então, obrigado pela questão. Então, sim, em TCC1, vocês construíram o plano de formação. Lá no plano de formação, vocês definiram qual era a temática, a questão norteadora que vocês iriam desenvolver, e também, inclusive, estabeleceram algumas estratégias, metas, né? Inclusive, uma das coisas que eu tinha pedido é para que vocês visualizassem quais são as disciplinas que vocês iriam aproveitar para aprofundar um pouco mais, né, essa questão. O que é que eu estou pedindo agora? Eu estou pedindo agora para que você reavalie a trajetória ao longo das disciplinas do módulo 2, né? E o que nessas disciplinas contribuiu para o desenvolvimento da sua pesquisa sobre a questão norteadora. Entendeu? Então, o seu trabalho agora, é por isso que eu faço até uma descrição, um passo a passo, ser bem descritiva. Com qual o passo a passo? Primeiro dê uma olhada novamente no plano de formação que você tinha colocado lá. Depois, observe, dê uma passada nas suas atividades que estão presentes no ambiente virtual, nas diferentes disciplinas do módulo 2, e aí você vai observando e pegue seu memorial, porque aqui a gente tinha falado para que vocês fizessem o registro dessas atividades e façam uma avaliação desse memorial. Uma vez fazendo isso, seu foco é o que de tudo isso que ao longo do módulo 2 eu desenvolvi contribuiu para a minha pesquisa. E aí vocês vão fazer esse relato. Ó, lá na disciplina tal, o professor tal entregou, passou determinado texto, e esse texto foi importante por isso, isso e isso, e assim sucessivamente. Então, aqui já é um primeiro exercício de algo que vocês vão fazer mais aprofundadamente lá no TCC3, no trabalho final, que é um relato da sua trajetória, claro que ao longo do curso como um todo, né, investigando uma determinada problemática, tá? Aí você pode falar, mas professor, eu tive 4 disciplinas e nem todas as 4 me contribuíram para a minha reflexão sobre a minha questão norteadora. Foque naquelas que contribuíram efetivamente, e vocês podem até fazer uma crítica em uma ou outra disciplina que vocês não conseguiram trazer algum elemento que ajudasse na sua questão norteadora, tá? Mas aqui eu falo com bem tranquilidade, porque a gente tinha proposto lá no plano de formação, em TCC1, que vocês percebessem que ao longo de todas as disciplinas vocês fossem trazendo tudo que é discussão para o tema de vocês, tá? O que eu peço agora, em TCC2, é que vocês olhem para esse caminho dessas 4 disciplinas e façam essa narrativa sobre essa trajetória. Fui claro, Elmer? Foi, professor, perfeito, entendi. Agora, eu tenho só mais uma última pergunta, que se eu quiser mudar o que eu tinha colocado lá do início de problema, de temática, que eu estou pensando em trabalhar, eu posso fazer isso agora ou não? Eu devo seguir com o que eu estabeleci lá?
Você fala lá no plano de formação, lá no Isso, no TCC1. TCC1 eu coloquei já o que seria minha questão norteadora, a temática, mas se eu quiser mudar e ir para outro caminho agora, eu posso? Então, inclusive, você pode, agora eu posso até te fazer uma orientação mais específica, tá? Quando você for, agora, como você está pedindo para que você faça esse relato desse modo 2, você pode, inclusive, contar como você foi alterando nas disciplinas o tema, entendeu? Onde é que você vai fazer essa mudança? A segunda atividade, que vai se iniciar semana que vem, é uma revisão do plano de formação. Então, nesta revisão, você vai fazer já isso, entendeu? Ah, tá, perfeito, então, Aí, perfeito. agora, com esse, é porque eu estou esquecendo a palavra, esse documento que vocês estão fazendo agora, né, essa narrativa, você vai falar como que foi essa investigação e certamente em algum momento você vai narrar como que você mudou de tema, Tá, perfeito. entendeu? Entendi agora, perfeito, professor. Obrigado. Obrigado. E é isso, tá, pessoal? A única coisa que eu faço, já falei na aula passada e gostaria de fazer essa orientação, é possível fazer uma mudança de tema, eu acho que esse é o último momento para fazer essa mudança de tema. Agora, cuidado para não mudar da água para o vinho, porque vocês podem perder grande parte da leitura que vocês tiveram feito. Então, haja essa mudança, mas tenham cuidado de ser uma coisa conexa, que você consiga aproveitar as leituras e as reflexões que você já desenvolveu, tá bom? Até porque depois dessa disciplina, vocês vão ter mais 3 unidades temáticas até TCC2, que deve ocorrer lá para outubro, setembro. Então, vocês não vão ter muito mais tempo para mudar de novo o caminho, não, tá bom? Pessoal, eu gostei bastante das perguntas do Elmi, foram bastante esclarecedoras, eu acho que tira a dúvida de muita gente. A Marinalda levantou a mão, pode falar, Marinalda. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. A minha dúvida é em relação a o meu respaldo, porque o que eu agora coloquei foi mais experiências mesmo, as vivências que eu tive. Aí, como é que eu vou dar respaldo nisso? Como é que eu vou respaldar? Você fala respaldo em que sentido? Respaldo teórico? Bibliográfico, bibliográfico. Tá. É o que. Então, desde o TCC1, eu informei para vocês que um dos desafios que vocês têm, uma vez selecionando o tema, é tentar utilizar o máximo possível os textos que vocês vêm desenvolvendo nas disciplinas, já para vocês trazerem essas reflexões. Caso esses textos eles não apareçam, é importante também que você faça um levantamento bibliográfico. Lembra que eu pedi, inclusive no plano de disciplina, desculpa, no plano de informação, era para vocês colocarem uma lista de bibliografias. E ao longo do curso, vocês irem lendo, fazendo fichamento e trazendo justamente esse respaldo. E a tua pergunta, Marinalda, ela é muito relevante, talvez não até para a questão agora dessa primeira atividade, porque essa primeira atividade eu peço para vocês narrarem mesmo as suas atividades, sem precisar ser um texto teoricamente muito fundamentado. Mas lá no TCC, obviamente, vai ter aquele momento que vocês trabalham com teoria. Então, por isso que é importante vocês definirem ali quais são os textos que vão ajudar vocês a falarem sobre o tema de vocês e que vocês desenvolvam esta leitura ao longo das disciplinas, tá bom? Então, agora, em síntese, Marina, para este trabalho agora, o importante é você indicar a sua experiência mesmo, pessoal, de vida. Você pode até falar sobre as leituras que você fez, mas sem se preocupar em ser muito teórica. Mas em algum momento você vai ter que se preocupar, sim, em organizar essas leituras para poder, né? Porque quando você está tratando de um tema, este tema já tem outros textos que falaram sobre esse tema, e esses textos devem ser discutidos no TCC, tá? Esse é um desafio lá do TCC. Vocês vão ter que fazer duas coisas no TCC. Porque eu não tive tempo agora de mostrar mais esse trabalho que eu mostrei há pouco, do Luiz. Mas eu acho que em TCC3 vocês terão essa oportunidade. Quais são esses dois desafios? Fazer um relato de vida em primeira pessoa e articular esta vida a uma leitura mais teórica, mais fundamentada, mais respaldada, para utilizar o termo da Marinalda. Respondi, Marinalda? Sim, 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 professor. Obrigado. Obrigada. Mais alguém, gente? Pessoal,
Então, se não tiver mais alguém, eu agradeço a presença de todos, né? Estou um pouquinho cansado, que já é o terceiro turno, eu imagino que todo mundo esteja aqui também. Na semana que vem, nós teremos nossa terceira e última aula síncrona dessa disciplina de trabalho e conclusão de curso. Ela vai ser uma aula parecida com a da semana passada, porque vai ser uma aula que eu vou explicar como realizar a segunda atividade. Viu? O colega, o aluno que falou há pouco, né? A gente vai falar sobre como refazer justamente nosso plano de formação e tentar alinhar as expectativas para o último módulo do curso e chegar bem lá em TCC3 e vocês terem mais facilidade de desenvolver esse TCC, tá bom? Agradeço a presença de todos, espero que tenha sido uma boa aula para todos, e eu dou por encerrada essa aula, vou encerrar aqui a gravação. Até mais, pessoal, uma boa noite a todos e todas.